Essa é a mulher. Jesus disse em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus, aleluia. Jesus disse, aleluia, que se verdadeiramente qualquer um quiser ser discípulo dele, precisa conhecer a verdade e por meio da verdade ser liberto ou liberta. Glória a Deus, aleluia. Porque Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E se Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, é preciso que aqueles que se aproximem de Deus, aqueles que queiram realmente um compromisso com Deus, precisam conhecer e viver a verdade. Glória a Deus, aleluia. Porque a palavra do Senhor, Deus diz que Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus, aleluia. Deus, aleluia, é santo, é justo e verdadeiro. E Ele sempre requer, aleluia, do ser humano um compromisso, um arrependimento, aleluia. O próprio Deus disse em sua palavra: achegai-vos a mim e eu não chegarei a vós. Aleluia, glória a Deus. Então, se você se achegar a Deus, Ele vai repreender, Ele vai te libertar, Ele vai tirar você, aleluia, dessa prisão que é o pecado. Porque o próprio Jesus disse que quem pratica o pecado é escravo do pecado. Mas por isso que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus, aleluia. A verdade, ela liberta o homem e a mulher. A verdade, ela dói, aleluia, porque ela vai contra o seu pecado, contra o nosso pecado, do ser humano. Mas a partir do momento que o ser humano dá ouvido à palavra de Deus e ouve a palavra de Deus, aleluia, recebe a transformação por meio do Espírito Santo de Deus, aleluia. E aquela palavra que você, aleluia, glória a Deus, não queria aceitar, por meio do Espírito Santo você é convencido, aleluia, abandona o pecado e abandona tudo por Jesus. Porque é preciso deixar o pecado. O homem precisa servir a Deus, porque Deus, quando criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, Deus os criou para a sua glória, para a glória do teu nome, aleluia, para a glória do teu nome, para que possamos viver segundo a vontade dele, não no pecado. Jesus, Deus, os criou para a sua glória. Jesus não criou o homem para permanecer no pecado. Deus não criou o homem para mentir, para enganar, para roubar. Deus não criou o homem para viver uma vida enganosa. Deus criou o homem e a mulher, aleluia, para ser, aleluia, diferentes, para servir a Deus, para renunciar o pecado, aleluia, para que possam ter um encontro com Cristo, um encontro com o Espírito Santo de Deus, um encontro com a presença de Deus. Então, se você quer um encontro com Deus, você precisa ouvir a palavra dele e crer no Evangelho da cruz. No Evangelho da cruz, não na cruz. Porque a palavra Jesus, aleluia, veio para morrer por mim e por você. A palavra do Senhor, Deus disse que antigamente todo aquele que morresse na cruz, aleluia, era considerado maldito. E Jesus se fez maldito. Jesus não é, Jesus se fez. Por quê? Porque ele foi pendurado numa cruz, cravado numa cruz, porque sobre ele estavam todos os pecados da humanidade. Mas Jesus veio para nos trazer o Evangelho da cruz. Aleluia, o sacrifício de Jesus como demonstração do perdão que Deus tem para oferecer para a humanidade. Glória a Deus. Que você pode receber o perdão de Deus, mas é preciso ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Porque a fé, a palavra do Senhor, Deus disse que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. A palavra de Deus também diz, glória a Deus, aleluia, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que se o ser humano não ouve a palavra de Deus, não dá atenção à palavra de Deus, ele não tem fé.
Porque a fé que Jesus veio trazer é a fé, aleluia, glória a Deus, para crer no Evangelho. A fé que gera salvação. A fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você não ouve a palavra de Deus, você não está, aleluia, tendo a fé em Deus. Você está vivendo a fé natural, a fé que você crê naquilo que você vê, naquilo que você ouve, naquilo que está diante dos seus olhos. Por isso que a palavra do Senhor, Deus disse, a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. Aleluia, porque se você ouvir, aleluia, a preciosa semente do Evangelho, se você ouvir essas palavras, aleluia, pela fé você recebe salvação, pela fé você recebe mudança, pela fé você recebe o Espírito Santo de Deus que vem para te convencer, porque você ouviu a palavra e deixou ela penetrar no seu coração. Glória a Deus, porque a palavra de Deus disse para o profeta Jeremias, aleluia, o coração do homem é terra onde eu passeio, e se Deus passeia no coração dos homens, sondando a mente e o coração, aleluia, Deus sabe que o coração do homem está pervertido e está distante, porque não ouve a palavra, porque no coração do homem tem de tudo, mas menos a palavra, menos o Evangelho, menos a fé, aleluia, no Evangelho de Jesus e na salvação. Glória a Deus, aleluia. Então a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, não se espera, mas se espera. Porque apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, segundo a Santa Sagrada Escrituras, ele disse que as coisas que se veem são perecíveis, mas as coisas que não se vê, que você não pode ver, são eternas. Você não vê, aleluia, você não vê, mas aleluia, a palavra do Senhor, Deus disse que depois da morte tem o juízo. Mas para que você escape da morte eterna, você precisa crer no Evangelho. Você precisa crer em Jesus, confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, reconhecer-se que você é um pecador, porque todos de igual modo precisam se arrepender, independente de quem você é, aleluia, do seu pecado, de onde você mora, se você tem carro, se você tem casa, independente, todos precisam se arrepender. Todo ser humano precisa se arrepender de igual modo, grandes e pequenos, adolescentes, jovens, idosos, todos aqueles que ainda não se arrependeram, aleluia, aqueles que, aleluia, sabem e têm a consciência do pecado, precisam se arrepender, glória a Deus, aleluia, porque nós precisamos crer no Evangelho de Jesus, glória a Deus, aleluia, aleluia. E se você não dá crédito para a palavra de Deus, você não está, o seu coração, você não está deixando a fé entrar no seu coração. Fé é você crer no Evangelho, isso que Jesus disse. Jesus é o autor e consumador da fé. A fé é você crer no Evangelho. A Bíblia deixa bem claro, a fé é você, quando você tem fé, você obedece a Deus, porque você recebe a palavra de Deus no seu coração e você crê no Evangelho. Jesus disse, sabe o que Jesus disse para os discípulos? Quando Jesus apareceu, depois de Jesus ter ressuscitado, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e Jesus, no espaço de 40 dias, aparecia aos discípulos e dava muitos ensinamentos a eles. E uma das coisas que Jesus disse para os discípulos, depois de ter ressuscitado, nesse espaço de 40 dias, Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então você vê que você precisa crer no Evangelho e obedecer, porque um dos sinais que você crê no Evangelho é que você, aleluia, crê e foi batizado. Porque ali você, glória a Deus, aleluia, tem um encontro com Cristo, aleluia. Mas não é somente ser batizado, mas é crer no Evangelho. Porque quando você crê no Evangelho, você obedece a Deus. Quando você crê, você é convicto da tua salvação. Crer não é como só dizer Senhor, Senhor, porque Deus disse na sua palavra, eu não quero um povo que me honre com os lábios, mas o coração está longe. Então nós vemos
temos que, não é somente você dizer, eu tenho Deus no coração, eu vou na igreja, eu sou salvo, eu acredito em Deus. Não é, porque você fala dos seus lábios, mas você ainda continua bebendo, você ainda continua prostituindo, você ainda continua mentindo. Então você precisa crer no Evangelho para obedecer, para que haja uma transformação na sua mente, no seu coração, a ponto de você dizer, Senhor, eu renuncio os meus pecados, hoje eu te sirvo, hoje eu entrego a minha vida para ti. Hoje eu entrego a minha vida para ti, Senhor. Se você disser isso, porque seguir a Jesus, sabe o que Jesus disse? Jesus disse que quem quiser seguir a Ele tem que tomar a sua cruz e seguir a Ele. Mas Jesus não falou de uma cruz no sentido físico. Então, seguir a Jesus, tomar a cruz, sabe o que é? É você ser participante do sofrimento de Jesus. Você se tornar um discípulo de Jesus. Por isso que Jesus disse em João 8, 36, se verdadeiramente quiser ser meu discípulo, Glória a Deus, aleluia.